pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, a gente tá aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje eu tô muito contente que eu tô com um convidado especial. Tô muito empolgada para fazer essa interface aqui. A gente tá com o Bruno Campostrini. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Juliana. O Bruno tem um currículo aqui que eu vou gastar uns 3 dias aqui para falar. Mas o Bruno ele é formado em medicina em Teresópolis. Ele é anestesista na Faculdade de Jundiaí. Pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Pela Faculdade de Medicina em Jundiaí. Ele é titulado pela TSA. Uhum. Ele tem o Diploma Europeu de Anestesia e Medicina Intensiva. Ele é presidente da Sociedade Capixaba de Anestesia. Ele é instrutor da pós de anestesia do Hospital Sírio-Libanês. Ele é corresponsável da residência do Hospital Meridional Cariacica, residência de anestesia. E hoje ele trabalha atualmente no Grupo Meridional, esquema de plantão, né? Isso. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento. Isso aí. A gente vai falar hoje sobre a área do Bruno, que é a especialidade do manejo do paciente grave ali, o manejo perioperatório do paciente grave, né, Bruno? Isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, alguns temas bem interessantes, até com muita interface até com a gente da terapia intensiva, né? Esse manejo hemodinâmico. Então vamos lá, vamos começar? Vamos sim. A gente vai falar sobre esse manejo perioperatório do doente mais grave, né? É aquele paciente, às vezes, que vem da UTI, por exemplo, que às vezes já vai com choque, em uso de droga, ou às vezes vem do pronto-socorro, que precisa de um manejo mais fino ali, né, da hemodinâmica, e vai ser submetido, enfim, a uma cirurgia grande porte. Então, vamos lá. Inicialmente, esse paciente tem uma via aérea fisiologicamente difícil, né, Bruno? Pode ser que ele venha já com essa via aérea garantida, seja do pronto-socorro, seja da UTI, mas se ele não vai com essa via aérea, você vai ter que assumir, né? E essa via aérea costuma ser fisiologicamente difícil. Quais são as opções que você tem, que você faz para tentar deixar essa via aérea mais fácil? Claro. Só essa interface que você comentou, isso hoje em dia a gente já sabe, e inclusive teve muita experiência durante a pandemia, que só desse paciente mais grave, que você chega do pronto-socorro, às vezes que você tem que, vamos dizer assim, ter um processo mais célere para poder acessar a via aérea dele, só isso já é um fator de risco para poder estar tendo uma via aérea mais difícil. Você tem pouco tempo para manejar, às vezes um paciente que está desaturando, vários pacientes que a gente pegava no Covid, eles chegavam saturando 70%, 80%, às vezes por microtrombose periférica, não era nem uma questão respiratória. E você acabava tendo que acessar mais, vamos dizer assim, uma forma mais rápida, e isso já é um fator de risco, principalmente na população pediátrica. Além disso, a gente tem outros vários fatores de risco para via aérea difícil. A gente sabe que os pacientes muito obesos, obesidades grau 2, 3, pacientes com um pescoço com circunferência cervical maior que 40 centímetros, a boca pequena, extensão ruim, né, do pescoço, tanto flexão quanto extensão, há alguns dentes, né, os pacientes que têm protusão da mandíbula ou retrognatas. Então esses pacientes a gente, preferencialmente hoje em dia com o advento do videolaringo, a gente tem uma opção muito, vamos dizer assim, que ela resolve praticamente 80% a 90% das nossas dificuldades, né? Você só não está autorizado a fazer uma videolaringoscopia quando o videolaringo não cabe dentro da boca do paciente. Isso pode acontecer. Por exemplo, você tem um paciente com abscesso periamidaliano. Às vezes não é nem um procedimento de grande porte, só que o paciente está em trismo e muitas vezes você não vai conseguir acessar com o videolaringo porque você não consegue nem abrir a boca do paciente. Então, nesses casos, por exemplo, você vai ter que lançar a mão de uma fibroscopia, né? Fazendo até a nasofibroscopia se você não conseguir tá fazendo essa introdução de uma cânula, porque além de tudo a gente tem que ter cuidado com o aparelho, porque se a abertura bocal for muito pequena e o paciente tiver, quando você está fazendo uma indução anestésica acordado, vamos colocar assim, uma intubação acordada, não indução, né? Uma intubação acordado, acaba que esse paciente pode morder a fibra, e acaba quebrando o dispositivo, entendeu? E não é um dispositivo que, pelo menos aqui no nosso estado, ele tem, vamos dizer assim, mais de um dispositivo por hospital. Se esse paciente morder o dispositivo e quebrar a fibra, você não vai ter outro disponível para poder estar fazendo essa intubação. E aí fica muito comprometido a sua atuação nessa questão da via aérea. Mas basicamente para a via aérea é difícil, óbvio, a gente tem todos os passos.
pré-oxigenação, a parte de posicionamento dos pacientes obesos, colocar o coxinho atrás do dorso, tá alinhando sempre o lobo da orelha com o externo para você poder ter um melhor posicionamento, colocar o paciente na posição olfativa. Mas de dispositivos, vamos falar assim, mais avançados, o dispositivo da videolaringoscopia e da fibroscopia é o que nós utilizamos mais. Associados a um bugie, por exemplo, um fio guia maleável, algo do tipo. Entendi. Queria fazer um convite para vocês, pessoal, nesse próximo mês, agora de julho, dia 6 e 7 de julho, sábado e domingo, vai estar acontecendo a nossa 31ª jornada de anestesiologia do Espírito Santo. Tá certo? As inscrições são gratuitas para receber vocês, seja de outras especialidades, anestesiologistas, estudantes de medicina que estiverem na graduação, tá certo? São todos muito bem-vindos. A gente vai ter colegas do Brasil inteiro aí, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, de Brasília, para poder estar compartilhando grandes referências, inclusive em parte de cirurgia cardíaca, na parte de dor. E fica aí o convite para vocês. A gente vai ter bastante compartilhamento de conhecimento, né? A gente vai estar com grandes referências e vão ter um pouquinho de diversão também no final, para todo mundo confraternizar. O network, né? Que é Exatamente. Importante também o network. A intubação acordado, quando que você costuma usar ela? A gente tem algumas indicações. Obviamente para a segurança do paciente. A gente sabe que é desagradável, só que, por exemplo, você pega um paciente que é conhecidamente viário difícil ou tem um score de viário difícil mostrando que tem uma lampate 4, tem uma circunferência cervical maior de 40 centímetros, abertura bucal pequena. E esse paciente chega em um abdômen agudo obstrutivo, distendido, com a sonda nasogástrica drenando abundantemente. E você sabe que esse paciente, se você induzir ele, corre o risco de você não conseguir tá entubando ele na primeira tentativa, porque ele é um paciente viário difícil. Esse paciente você tá autorizado ele a indicar a intubação acordada, tá certo? Até sedações mais leves nesse tipo de paciente, porque a sedação você vai fazer com que tipo de sedativo? Às vezes você vai usar para um pouquinho de analgesia um fentanil e um midazolam para dar um pouco de ansiólise. Só que o paciente que é obeso, principalmente obeso mórbido, ele tem uma sensibilidade maior aos anestésicos e à depressão respiratória pelo fentanil. Então não existe uma dose segura para você estar fazendo. Uhum. Você vai estar se utilizando vamos dizer assim, nessas situações mais graves. Entendi. E o paciente que chega muito chocado, potenso, às vezes assim, sem um acesso profundo, mas precisa ser entubado, você costuma entubar e pegar o acesso primeiro? Como que você costuma manejar esse choque? A gente sabe que se a via aérea é iminente, você vai precisar acessar a via aérea do paciente, vai ter que achar um acesso e acessar a via aérea do paciente com drogas pouco cardiodepressoras, pouco vasodilatadoras. Mas na possibilidade de você estar manejando esse paciente, deixando a via aérea para depois, e sendo que a parte hemodinâmica é a mais importante, porque imagina uma situação comigo. Você tem um paciente coronariopata com 2 infartos prévios, fração de ejeção de 38%, que você não vai poder fazer muito volume para corrigir sua vasodilatação dos seus anestésicos, entendeu? E esse paciente está hipotenso por causa de um choque séptico de foco pulmonar, entendeu? Se você conseguir compensar, e muitas vezes a gente vê uma queda de saturação e a gente acha que aquilo é só um componente respiratório. Eu falo muito para os meus residentes, a gente está lá ventilando um paciente no intraoperatório, e eu falo, aumenta a sensibilidade do seu oxímetro de pulso. Porque imagina, você está ventilando o paciente lá com oxigênio a 100%. Se ele tiver alguma variação de perfusão, ele vai demorar para poder mostrar. Quando ele mostrar que está caindo essa saturação, o paciente já está hipoperfundido há muito tempo. Agora, se você estiver ventilando, outro dia eu estava com um residente, a gente estava ventilando um paciente lá com 30%, 25% de FiO2, que a gente sabe que lesiona menos o pulmão do paciente. Qualquer mínima variação de perfusão, né, nessa extremidade, você vai conseguir identificar muito mais rápido. Então acaba que você tem alguns pacientes que a hemodinâmica vai entrar na frente da via aérea. Às vezes você está olhando para o oxímetro e acha que aquela perfusão ali é porque ele está respirando mal e na verdade não, é a perfusão que está inadequada. Uhum. Então você às vezes vai melhorar a perfusão, às vezes você não vai nem entubar o paciente. Você vai passar um acesso central, tanto que nas últimas atualizações de Survival Sepsis, eles não postergam a introdução de uma droga vasoativa
para poder passar um Funciona, acesso acesso. profundo, com um acesso anticubital, calibroso. Às vezes você acaba compensando o paciente mais rápido com um vasopressor e você evita, vamos dizer assim, ser mais invasivo numa fase mais precoce, sem necessidade. Sim. E aí, já falando até de punção, fala pra gente quando que você costuma indicar a punção profunda e a punção arterial nesses pacientes. Óbvio, no intraoperatório, né, a gente tem alguns pacientes que a necessidade da punção arterial por causa da monitorização do batimento ao batimento é muito importante. Por exemplo, numa cirurgia cardíaca, a gente faz o acesso arterial antes de fazer a indução, porque é um paciente coronariopata, muitas vezes, é um paciente com doença valvar grave, então você vai fazer os anestésicos para poder fazer a indução anestésica e esse paciente pode evoluir com hipotensão muito grave e você não conseguir fazer esse acesso arterial de uma forma, vamos dizer assim, mais célere, mais rápida, para poder deixar ele mais estável, ter um ajuste mais fino, entendeu? Então, por exemplo, nesse tipo de paciente, alguns pacientes do transplante hepático também pode ser necessário. A gente tem uma variabilidade muito grande no transplante hepático. Nós temos pacientes com um perfil um pouco melhor no pré-operatório. Você pega pacientes mais jovens, às vezes com uma doença, por exemplo, uma deficiência de alfa-1 antitripsina, ou então, por exemplo, um paciente que tem alguma doença genética, além dessa deficiência, né, ou com uma atresia de vias biliares, entendeu? Esse paciente vai chegar bem mais precoce, né, uma criança. Então, acaba que esses pacientes você consegue pegar o acesso arterial, fazer o acesso arterial depois da indução. Agora, se você pega um paciente borderline, 69 anos, que a indicação do transplante está ali no limite, entendeu? Outro dia a gente teve um paciente desse, inclusive. A gente teve um paciente que tinha uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, do tipo 2, tá? Pseudo-normal. E esse paciente, inclusive, teve um manejo intraoperatório hemodinâmico bem difícil, porque são pacientes que têm uma sensibilidade até à própria manipulação ali, quando você vai manipular o fígado no intraoperatório, esses pacientes, você acaba comprimindo a cava e o débito cardíaco diminui muito. Só que eles são pacientes que têm um déficit de relaxamento. Então acaba que você tem uma dificuldade no manejo até mesmo da parte cirúrgica mesmo. Você tem que ir conversando, é uma questão de equipe. Então, se você tem um risco muito grande do paciente evoluir com uma instabilidade difícil de corrigir logo depois da indução, você faz o acesso arterial antes, tá certo? Se não, você pode fazer o acesso arterial posteriormente sem nenhum problema. Então, hoje em dia, a gente, com essas técnicas cirúrgicas mais avançadas, por exemplo, a cirurgia robótica. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil, mas tem colegas cirurgiões que fizeram especialização lá fora e o pessoal faz uma gastroduodeno-pancreatectomia, desculpa, que é uma cirurgia de grande porte. Aqui no Brasil se faz robótica, mas tem poucos profissionais no Brasil todo, vamos dizer assim, com um N grande desse tipo de procedimento. Mas lá fora o pessoal faz com 2 acessos calibrosos e faz com um monitor de débito cardíaco por onda de pulso minimamente invasivo no dedo. Aqui no Brasil a gente faz acesso venoso profundo, acesso arterial, entendeu? Eu já cheguei a fazer aqui na robótica, não tinha disponível minimamente invasivo, mas sem acesso profundo. Já cheguei a fazer uma robótica, uma gastroduodeno-pancreatectomia, entendeu? Então dá para você, com essa evolução. Agora, se você vai fazer um procedimento aberto, de grande porte, num paciente que tenha comorbidades, que tenha insuficiência cardíaca, DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, grave, ou até mesmo um paciente muito obeso, um paciente que tem um perfil de gravidade maior, inevitavelmente você vai precisar fazer um acesso arterial, um acesso profundo. A nossa tendência, acredito que a tendência de vocês, até falando da UTI, enfim, é ser menos invasivo possível, né? Sim. Acho que a gente vê, se a gente olhar historicamente, a tendência cada vez mais é ser menos invasivo possível, porque a gente sabe que isso está muito relacionado a diversas complicações, né? Sim. A punção, por mais que a gente faça ali guiado por ultrassom, que acho que provavelmente vai ser o padrão, né? Sim. A gente vê que a quantidade de complicações quando a gente funciona guiado é mínimo, assim. Quando eu falo sempre para os meus residentes, quando você tiver uma complicação por causa de uma punção arterial, você vai começar a ser mais criterioso para indicar ela. Eu já tive uma complicação muito grave, entendeu? Tinha indicação de ser feito, tá certo? O procedimento, mas o paciente evoluiu com isquemia.
de membro. Depois disso, o teste de Allen, que todo mundo critica, fala que a sensibilidade é muito baixa, eu já fazia, mas agora eu faço de rotina em todos os meus pacientes que eu vou pegar, principalmente os pacientes que têm uma, vamos dizer assim, uma doença arterial periférica já conhecida. Eu faço em todos eles. Tem 75% de sensibilidade. Para um teste de screening é baixo. Pois é, eu faço em todo mundo. Dos dois lados. Legal aí, ó. Fica aí a recomendação. Vocês não pegam punção normalmente femoral, né? De PAM, por exemplo. De PAM é só quando tem alguma alteração. Tá? Alteração anatômica ou até mesmo de esse tipo de paciente que eu falei agora. Doença arterial periférica grave, tá? Ou então algo muito, vamos dizer assim, uma variação muito que fuja muito do normal de um procedimento. A gente teve um paciente que foi baleado num politrauma, que chegou e ele tinha lesão da subclávia bilateral, porque os tiros foram todos aqui em cima. Então não tinha como a gente monitorizar por cima, a gente monitorizou pela artéria femoral. Mas habitualmente a gente tem preferência pela radial mesmo. Sim, pela sim. radial. Em relação à seda analgesia, Bruno, o que vocês lançam mão nesse paciente? A gente sabe que às vezes estão muito instáveis e algumas anestésicos são depressores, né? O que você costuma utilizar? Isso é uma discussão até interessante. Dentro da anestesia, não se tem... Olha, anestesia inalatória é melhor do que anestesia venosa. Não tem como você generalizar. A gente sabe, por exemplo, que o Propofol ele tem aquela alteração no metabolismo do cálcio na célula miocárdica e você vai ter uma depressão miocárdica maior. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava na UTI, era muito difícil eu usar midazolam. Muito difícil eu usar midazolam. Porque a gente sabe que o delírio é uma situação real que você tem. E o Propofol, ele, apesar de ter toda essa... O pessoal muitas vezes criticar ele por causa dessa instabilidade hemodinâmica, eu tenho uma concepção de que vai demorar muito tempo para alguém pensar em produzir uma medicação melhor do que ele, que tem um perfil melhor do que o dele, porque não tem necessidade. Porque ele é uma medicação com vários benefícios para os nossos pacientes. E eu falo para os meus residentes, se você souber utilizar ele, até mesmo na terapia intensiva, souber a farmacologia dele, a farmacocinética, você acaba evitando esse tipo de problema. Por exemplo, um paciente idoso. Paciente idoso, a gente sabe que ele tem o volume do compartimento central contraído. Se você fizer uma dose cheia do Propofol, você vai ter uma estabilidade hemodinâmica muito maior. Então você reduz de 30% a 40% da dose. Se você souber que na infusão contínua do Propofol, por exemplo, nos primeiros 30 minutos, num adulto jovem, ou até um adulto mais velho, ele nos primeiros 30 minutos é um modelo bicompartimental, e aí depois de 30 minutos ele se torna um modelo tricompartimental, espalha para a gordura também, né? Tem redistribuição para a gordura. Você sabe que a dose depois de 30 minutos que você começar a infusão vai ter que ser menor. Então você acaba não deixando uma infusão contínua. Ligou no paciente lá 20 ml hora e depois você vai acabar reduzindo essa dose. A tendência é reduzir. Você deve ter tido experiência com isso, de chegar e falar assim, olha, a gente vai curarizar um paciente porque tá difícil de ventilar, vamos pronar ele, e aí a gente acaba, vamos colocar uma monitorização de consciência. E aí na hora que você coloca a monitorização de consciência, o bis está praticamente zerado, né? E você acha que a sua sedação estava maravilhosa. E falando assim na monitorização, você costuma usar em que situações? No intraoperatório, né, no paciente cirúrgico, eu não utilizo só... A indicação mais clássica dele era para anestesia venosa total, porque na anestesia venosa total a gente tem um maior risco, já evidente, de ter consciência intraoperatória. Mas mais do que isso, hoje em dia a gente tem, por exemplo, partes dessa monitorização, como o índice de surto-supressão, que você consegue... que o aumento dele no intraoperatório está associado a delírio no pós-operatório, porque em condições em que o paciente não está hipotérmico, ou então você não está com anestesia com uma profundidade muito grande, ele pode indicar hipoperfusão. Entendeu? Eles falam que quando você tem esse índice de surto-supressão que tem em qualquer uma dos produtos, né, independente do laboratório, ele mede a quantidade de tempo que a curva fica isoelétrica dentro de 63 segundos, se não me engano. Entendeu? E ele mostra uma porcentagem.
quando você passa de 40%, se você não tiver outros fatores de confusão, isso pode-se dizer que você tem alguma área do seu cérebro que pode estar sofrendo com hipoperfusão. E aí você vai ter todas as consequências disso. O paciente tem maior risco de delírio, tem um paciente que tem maior risco de ter isquemia, entendeu? Imagina um paciente que tem estenose de carótida, entendeu? Você pode utilizar, por exemplo, para poder estar guiando uma cirurgia de carótida que você faz acordado, você pode estar utilizando, entendeu? Para poder fazer essa monitorização. Além do número mágico que tem lá, né, que é de 45 a 60, de 25 a 50, dependendo do fabricante. Esse número, ele muitas vezes, vai depender da reserva neurológica do paciente. Se a gente usa muito uma faixa de espectrograma para poder olhar, e muitas vezes você pega um paciente mais idoso, e o paciente mais idoso ele tem muito pouca onda beta e gama, né? E aí acaba que, quando você vai monitorizar ele está mostrando que tem pouca reserva neurológica, né? E em vez de você usar entre 45 e 60, você está autorizado a deixar esse número maior. E ele não vai estar acordado, ele vai estar anestesiado, mas é porque ele tem uma reserva neurológica pior, ou seja por isquemia, ou seja por idade, ou uma doença neurodegenerativa. E acontece às vezes eu já vi em cirurgia, do cirurgião, às vezes dá uma forçada, seda mais, não tá sedado, e às vezes ter algum conflito ali em relação a isso. É bem comum, principalmente em relação ao bloqueador neuromuscular. A gente utiliza muito mais dentro do centro cirúrgico bloqueador neuromuscular, e com o advento tanto da cirurgia robótica, videolaparoscópica, minimamente invasiva, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, o campo cirúrgico, quando ele está prejudicado, por causa de diminuição do teto, como a gente chama, isso, se for por uma deficiência do bloqueio neuromuscular, isso acarreta até mais dor para o paciente no pós-operatório. Se a musculatura do abdômen não está 100% relaxada, o músculo, seja cardíaco ou periférico, ele enche quando ele está relaxado. Se ele começa a contrair, você está fazendo uma força para distender ele, a perfusão fica comprometida. E aí o paciente tem mais dor no pós-operatório por causa de uma deficiência de bloqueio neuromuscular. Então, vamos dizer assim, uma equipe bem alinhada, não se tem muito problema com isso hoje em dia. Obviamente que acontece da gente ser solicitado, diminui um pouquinho mais essa pressão aí, porque tá sangrando um pouquinho no campo aqui, e tá naquele limite, vamos ali, a gente sabe, 65, para os pacientes mais idosos até um pouco mais alto de PAM, pressão arterial média, e a gente sabe que se diminuir vai causar prejuízo para o paciente, a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura para poder lidar com isso. Em relação à analgesia, o que vocês costumam utilizar nesse doente? Olha, você fala em terapia intensiva? Não, no intraoperatório. No intraoperatório. Hoje em dia, a gente tem muito bem estabelecido o conceito da analgesia multimodal. A gente tem várias medicações à disposição, como a cetamina, metadona, o sulfato de magnésio e outros fármacos que bloqueiam outras vias da dor sem ser a via opioide. A gente sabe que existe uma pandemia, né, de opioide no mundo todo. Não crucificando o opioide, tá? A gente sabe que ele é uma via que é endógena e é necessária para analgesia. Você não está utilizando um opioide para poder bloquear a dor do seu paciente numa dose adequada, numa dose baixa, para poder estar complementando sua analgesia, eu considero um erro. Mas você não utilizar dessa analgesia multimodal com outros fármacos, tem a dexmedetomidina também, até mesmo os fármacos mais simples, né? Começando da base, o paracetamol, a dipirona, os pacientes que não são alérgicos, anti-inflamatórios. A gente tendo todo esse arsenal, você tem como reduzir a dose do consumo de opioide do paciente e ter uma analgesia adequada. Fora isso, a gente ainda tem os bloqueios, tanto a anestesia regional, bloqueio de nervos periféricos, bloqueio de parede, os próprios bloqueios espinhais mais tradicionais, como peridural ou a raquianestesia, que podem ser combinados à anestesia geral ou até mesmo ser feito só com sedação. Então, o anestesista experiente que está ali preocupado em fazer, vamos dizer assim, em otimizar o perioperatório do seu paciente, de fazer ele ir embora mais rápido do hospital, ter menos ilho paralítico, ter menos náuseas e vômitos, ter menos dor, deambular mais rápido, com menos risco de trombose,
venose profunda, ele vai se utilizar de todas essas armas. Então, uma cirurgia aberta, de uma laparotomia para poder fazer uma gastrectomia. A maioria dos anestesistas esmagadora que você conhece, conversar, eles vão fazer uma anestesia peridural e implantar um catéter, entendeu? Para poder fazer uma analgesia pós-operatória. Além dos outros fármacos que você vai utilizar por via venosa. Então, por exemplo, se você for fazer uma artroscopia de ombro, com certeza, quase 100% dos anestesistas que vierem aqui vão falar para você que vão fazer um bloqueio de plexo braquial para esse paciente ter analgesia. Mas, por exemplo, na cirurgia robótica, vamos colocar uma prostatectomia robótica. Isso varia. Eu, por exemplo, não faço bloqueio. A maioria das vezes faço só anestesia multimodal venosa e os pacientes acordam sem dor nenhuma, tem alta no dia seguinte. Entendeu? Muitos deles não precisam nem ir para terapia intensiva hoje. Não tem a menor necessidade. E alguns colegas sempre fazem bloqueio espinhal, fazendo com que o paciente vá embora rápido do hospital, com pouca complicação e sem dor. Alguns procedimentos não têm superioridade em relação a outra técnica. Faz sentido. E volte logo para suas atividades, né? Isso que o doente quer. Exato. Ir resolver e depois já resolver, já voltar para a vida, voltar a trabalhar, voltar a contato com a família, enfim. É o que ele quer e realmente a dor, ela tem impacto muito grande, né? A descarga adrenérgica, enfim. Em terapia intensiva, isso do opioide que você falou, acho que é mais chamativo, né? Sim. Porque eles ficam em infusão contínua, às vezes, com Sim. o fentanil. E me parece que esse desmame desse opioide, ele é muito mais difícil até, às vezes, do que o midazolam. Porque entra o combo, né? Uhum. É o padrão, é como se não tivesse outra coisa. É midazolam e fentanil, Sim. e é isso. E muitas vezes o fentanil entrando até como um sedativo. E é para controle de dor. A gente sabe que o sedativo são enfim, outras medicações. E me parece que o fentanil, ele tem, às vezes, mais efeitos colaterais em termos de difícil desmame depois desse opioide do que realmente, por exemplo, o midazolam. O fentanil e os outros derivados, né? Fenilperidínicos, né? Que a gente tem, o sulfentanil, o alfentanil, eles têm uma potência elevada. A gente faz a relação, né? Aquela relação clássica que tem no livro de anestesia, em relação à morfina, que é considerado um opioide potente. O fentanil é 100 vezes mais forte que a morfina, o fentanil de 30, 50 vezes, o sulfentanil de 1.000 a 2.000 vezes. E foi muito utilizado durante a pandemia, né? Porque é falta de medicamentos, a gente utilizava ele para infusão contínua também. Só que a gente tem que utilizar com parcimônia. As doses não podem ser tão elevadas. A gente sabe que a dose, pela farmacocinética do fentanil, ele é um fármaco para a gente, por exemplo, anestesista. Se você chegar no centro cirúrgico, não vai ver ninguém fazendo fentanil em infusão contínua. É sempre zero. Porque após 2 horas, a curva dele de acúmulo é exponencial e muitas das vezes é até algo que acontecia na terapia intensiva. Eu tinha até mais paciência, porque eu sabia, eu tinha mais, vamos dizer assim, vivência dessa parte. Chegava um paciente muito idoso, ficava entubado algum tempo e tinha uma injúria renal, e aí diminuía um pouco a excreção renal dele. A gente sabe que o fentanil e o midazolam é excretado renal, e aí desligava a sedação desse paciente idoso, e aí passava uma semana e nada. E nada, isso acontece. E aí eu olhava aí, o pessoal, não, vamos fazer a tomografia, que às vezes teve um AVC. Eu falei, pessoal, calma. Vai acordar. Vai acordar, ainda tem muito tempo aí pra dentro. sair. Entendeu? E se for obeso, então aí... Exatamente. Entendeu? Mas não tem jeito, a gente tem que utilizar de estratégias. A pandemia, inclusive, foi algo que, vamos dizer assim, o que a gente leva de aprendizado também é bom, né? Essa experiência da analgesia multimodal, ela se difundiu muito mais junto com a anestesia e com a terapia intensiva no nosso país, principalmente, né? Que eu acho que a gente tem um pouco dessa dissociação ainda da parte perioperatória. Tem o intensivista e o anestesista. Você vê poucos colegas trabalhando nas duas áreas, entendeu? Ao mesmo tempo. E isso trouxe várias alternativas para a gente, como a acetamina, por exemplo, a dexmedetomidina, o uso aumentou muito. E são fármacos que que são importantes, têm o seu benefício, economizam o
uso do opioide, até mesmo muitas vezes desensibilizam o uso dele quando utilizado na dose correta, tá certo? Que a gente sabe que o vício, né, para depois, o vício no opioide é muito difícil de ser retirado depois, o paciente evolui com crise de hiperalgesia, fora a parte da dependência química, né, da crise da retirada do próprio opioide. E esses fármacos, eles têm eles têm uma ação potente para poder estar prevenindo essas complicações do opioide e ajudar o paciente a sair, né, dessa dependência que ele fica quando ele fica muito tempo com sedação e infusão contínua. Legal. Bruno, em relação à volemia do seu doente, assim, vocês dentro do centro cirúrgico vão ter aquelas perdas insensíveis, né? Às vezes o paciente fica lá, faz uma laparotomia, fica lá aberto muito tempo, você vai ter muita perda por ali, talvez um pouco diferente da terapia intensiva. Como é que você faz esse manejo volêmico? Hoje em dia, principalmente nessa cirurgia de maior porte, a gente tem utilizado monitorização hemodinâmica mais invasiva. Então, a gente tem medidas de débito cardíaco, medidas de fluxo, medida até mesmo da pressão da artéria pulmonar, medidas indiretas e diretas, né? A gente está usando variação de volume sistólico, às vezes quando você não tem muito acesso, a variação da pressão de pulso, delta PP, pode ser utilizada, e a relação entre as duas também é uma relação que é interessante para você estar fazendo quando você coloca as duas variáveis. Mas para poder manejar é a terapia guiada por metas. Apesar de vários artigos falarem que a terapia guiada por metas em algumas situações, como cirurgia abdominal, por exemplo, de grande porte, tem seu benefício, já na cirurgia torácica, uma terapia restritiva e a terapia guiada por metas não tem muita diferença. Eu acho que esses trabalhos mais na minha opinião, tem viés de seleção. Se você pegar um paciente de 40 anos, uma mulher que vai fazer uma retirada de um adenocarcinoma pulmonar periférico, uma cirurgia menor, e você fizer uma terapia guiada por metas nesse paciente, não vai ter diferença. Não vai ter diferença. Hoje em dia a gente faz isso com uma intubação com duplo lumen e um acesso, às vezes nem calibroso, um acesso mediano, entendeu? Porque o cirurgião ficou menos invasivo. Agora, se você pegar um idoso, entendeu? Se você pegasse só a população de paciente idoso com doença cardiovascular, que vai ter uma intubação seletiva que vai causar uma alteração hemodinâmica importante para ele, que você vai fazer acesso arterial, que vai fazer uma bilobectomia pulmonar, entendeu? De um tumor mais central, próximo do bronquiofonte, que vai sangrar, que vai ter reposição volêmica agressiva. Se você fizer guiado por metas, muito provavelmente vai fazer diferença. Uhum. A gente teve um podcast aqui na semana passada sobre o Swan-Ganz. Sim. Queria saber qual que é a sua opinião. Eu acho que ele foi muito incriminado durante muito tempo porque a gente não tinha, vamos dizer assim, um método mais seguro para poder estar inserindo ele. Muito tempo, até mesmo dentro da anestesia, a gente não utilizou, por exemplo, o ecocardiograma transesofágico para poder estar posicionando o Swan-Ganz. E, vamos dizer assim, a tentativa e erro é o que causa a complicação. Então, imagina você passar um acesso central sem ultrassom há 30 anos atrás, 25 anos atrás, que tem um calibre muito maior, a chance de você ter uma lesão vascular é muito maior, tá certo? O próprio introdutor, dependendo do local da punção, tem risco de você fazer um contato com o átrio direito e você ter uma arritmia. Hoje em dia você tem formas bem mais seguras de passar ele. Nem por isso ele está indicado em todas as situações. Por exemplo, se você pega um paciente com um transplante, que vai fazer um transplante hepático, que tem hipertensão porto-pulmonar, dentro da indicação, né? Que dependendo da hipertensão, você está indicado você passar um Swan-Ganz. Um paciente que vai fazer um aneurisma de aorta torácica, uma cirurgia de Bento ou de Bono, com troca valvar, reinserção de coronária para o pós-operatório, ajuda muito. Ajuda muito. Paciente de transplante cardíaco, ajuda muito no pós-operatório, no manejo do paciente, para você fazer a manipulação das drogas que são vasodilatadoras pulmonares, entendeu? Para otimizar o débito cardíaco do ventrículo direito, que é muito importante para o desfecho desses pacientes. E até mesmo no transplante pulmonar. Então, não tem como você falar que ele não está mais indicado. Existe a indicação dele. Agora, se você pegar um paciente que vai fazer uma retosigmoidectomia, que não tem doença cardiovascular nenhuma, e querer colocar um Swan-Ganz, se você implantar ele direitinho, para poder fazer a medida de débito, e se for uma cirurgia que vai durar muito tempo, for aberta, ele vai ter o benefício dele. Mas eu acho que vai ficar, por exemplo, equiparado ao malefício que ele pode causar.
Sim. Sim, tem dados que realmente só ele vai dar, né? Sim, Então, foi mais ou menos isso mesmo que a gente discutiu aqui, que realmente ele tem ainda seu papel, mas que ele foi muito, acho que muito bombardeado, né? sim. E aí simplesmente parou. Eu vi pouquíssimas vezes ser passado, eu acho que eu vi duas vezes ser passado, e a própria equipe já não tem mais manejo, eu digo inclusive da equipe de enfermagem, os monitores não são preparados. Uhum, Então, assim, das UTIs que eu trabalho, não há um preparo da UTI para o catéter. uhum, Então, mas eu acho que a gente precisa falar sobre ele. sim. Porque eu não acho que a gente não pode enterrar ele assim de uma Não, vez, não. não. Tá longe de ser enterrado. Então, e a gente precisa também saber interpretar os dados que ele gera, né? Sim, com E também certeza. não é todo mundo que consegue interpretar e aí tomar a medida que aquele dado tá te dando, né? Sim, e hoje em dia o monitor de uma das marcas que tem, da Edwards, por exemplo, ele evoluiu muito. Ele evoluiu muito. E os dados estão muito tratados. Se você pega uma pessoa que, vamos dizer assim, formou há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se era estudado como você chega naqueles dados. Hoje em dia, o conhecimento está meio que já inserido. E aí um colega que está acabando de se formar, ele vai chegar e vai ler lá na tabelinha que esse parâmetro aqui, quando está baixo, faz isso, quando está alto, faz isso. Mas se você pedir para ele falar qual que é a teoria por trás da formação daquele dado, entendeu? Que ele poderia utilizar de várias outras formas para poder, vamos dizer assim, dar outras condutas mais específicas para o paciente dele, ele não vai saber. Então, eu sou jovem ainda, tá? Eu não peguei essa fase mais antiga, eu estudei por interesse próprio e porque gosto de cuidar de paciente grave, mas eu falo sempre para meus residentes, eu falo assim, olha, vocês precisam ir atrás do conhecimento da base, de como se forma, porque se vocês pegarem o conhecimento pronto que vocês têm hoje em dia, vai chegar um momento que o limite, o paciente vai impor um limite em você, porque você não sabe a fisiologia que está por trás daquilo. Sim. E o Swan Guns, ele dá muito isso, né? Você precisa interpretar aquilo ali, da onde tá vindo aquela informação, por que tá assim. E não dá nada pronto pra gente. Exato. Bruno, bom, já chegando aqui mais ou menos no fim e trazendo mais uma vez essa interface com a terapia intensiva, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contato, por exemplo, da passagem do quadro para o intensivista, relatar o que aconteceu na cirurgia, a importância disso até no cuidado longitudinal desse paciente. Hoje eu trabalhei um tempo no Hospital Meridional Cariacica na parte da qualidade e quando eu trabalhava lá em São Paulo também participava bastante dessa interação. A gente sabe que a transição do cuidado é uma fase crítica. Ela é uma fase crítica, porque por mais que a gente tenha estudado o mesmo livro, a conduta de um colega vai ser diferente da conduta do outro. O olhar para a hemodinâmica, para a necessidade do paciente vai ser diferente. Então, quanto mais dados você tiver específico, tanto que seja de antibiótico, terapia, com os horários corretos, entendeu? Eu fico brincando, por exemplo, com os meus residentes. Eu falei, você sabe por que quando o paciente vai lá para terapia intensiva, você olha um paciente com infusão contínua de um meropenem? Você sabe por que a infusão contínua tem que ser em 4 horas? Porque você chega lá dentro do centro cirúrgico, às vezes, você pega a seringa, dilui na seringa de 20 e faz ali em 30 minutinhos. E porque a concentração inibitória mínima, ela precisa ficar durante um tempo para poder se otimizar o tempo do antibiótico ali. E então, essa transição do cuidado é muito importante. A parte da reposição volêmica tem que ser bem especificada, a quantidade de volume que você fez. Hoje em dia eu não falo nem a quantidade de volume, mas como você fez o volume. A gente estava até conversando antes de começar aqui, você falou do Vansan, ele tem um artigo que é maravilhoso, que ele fala de prova volêmica e volume estressado. Às vezes você falar assim, olha, uma cirurgia cardíaca eu vou fazer 4.000 ml de volume durante ela. Então eu vou pendurar 4.000 e vou botar na bomba de infusão e deixar infundindo o procedimento inteiro. Isso vai causar um problema muito maior para o paciente do que você fazer pequenas alíquotas de 250 e ir guiando a hemodinâmica por metros. Então, às vezes, não passar só falar assim, olha, nesse momento aqui da cirurgia, teve uma reposição volêmica mais agressiva, que eu preciso, porque teve uma instabilidade maior, porque teve um sangramento X,
entendeu? Depois disso, o paciente evoluiu durante 30, 40 minutos com a diminuição da diurese, mas depois ele retornou ao normal, teve a subida do lactato aqui, você vai ver a curva do lactato subindo na gasometria nesse momento, mas depois ela retornou ao normal. Então, a transição do cuidado, principalmente do paciente mais grave, ela tem que ser feita de uma forma detalhada. Ela tem que ter uma interface detalhada e com confirmação por mais de um membro. Às vezes a gente vê o colega meio que chega, passa o caso pelo telefone, aí depois escreve no papel, aí depois chega na UTI e passa o caso de novo. E ele acha isso um saco. Mas é necessário. Sim. A gente vê que às vezes fala, não fui eu que anestesiei, tô só trazendo. Você fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E lá no nosso hospital também já tem vários processos pensando em melhorar também. E fala, inclusive, da gente em relação a vocês também. Quando vai levar pro centro cirúrgico, dizer, olha, esse paciente tá assim, tive que fazer volume. Da mesma forma que você explicou aí. Tava usando droga, não tava usando droga, ou entubei porque ele tava assim, não funcionei por causa disso, ou funcionei por causa disso. Enfim, também fazer essa interface nossa com vocês, que também acho que é muito, muito importante. Bruno, alguma coisa a mais que gostaria de pontuar, falar? Eu só queria reforçar o convite, tá, pessoal? 6 e 7 de julho, vai ter a nossa jornada. Vocês encontram no nosso Instagram da SAIS, tá? SAIS Anestesiologia. O contato para poder estar fazendo a inscrição. Garanto a vocês que vai ser muito enriquecedor. Reforçar até o convite para vocês que estiverem por aqui, tá? Eu acho que eu vou estar de plantão, mas deixa eu dar uma olhadinha. Agradecer mais uma vez o convite para poder estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom. Se alguém quiser te achar no Instagram, rede social, tem telefone. É Bruno Campostrini. O Campostrini do jeito que se fala mesmo, com um I no meio e no final. Só Bruno Campostrini, vocês me acham lá no Instagram ou no LinkedIn, tá? E tô aberto, pessoal, a o que vocês quiserem de fazer troca de conhecimento. Legal. Acho que conhecimento a gente tem que compartilhar o máximo possível, que quem se beneficia é só o paciente. Inclusive, a esposa do Bruno também vai participar aqui em breve, também vamos lançar aí um podcast com ela, é Bruna, né? Isso, Bruna. Também vou conhecer a Bruna, a gente vai fazer um podcast também sobre dor, né? Que é a especialidade dela, também, né, aceitou muito gentilmente esse convite, vai vir participar aqui com a gente. Bruno, muito obrigada novamente, foi muito legal esse bate-papo, muito obrigada pela sua presença. Tá certo, obrigado, Juliana. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Luiz, vamos deixar aqui nossos links dos nossos cursos. A gente tem um curso de imersão que vai acontecer esse final de semana. Imersão do paciente grave, 2 dias aí, sábado e domingo, totalmente imersos nesse mundo do paciente grave. O que você me olhou assim, Luiz? Esse podcast já vai sair segunda. Ixi! É verdade. Já foi, já. Mas vai ter outras imersões. E tá o convite da mesma forma para imersão. O nosso MD Plus, que é a nossa plataforma online com aulas, que a gente lança aulas novas toda segunda-feira. A gente tá com o nosso curso de eletro, tá rolando aí, já temos mais de 70 aulas na plataforma, todas online, acesso ilimitado à plataforma. Nosso Spotify, que provavelmente vocês estão ouvindo aqui. A gente tá no YouTube, Médico de Valor, tem muita coisa legal no nosso YouTube. E o Instagram, @MDEnsino. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.